Olá, tudo bem? Esta é a nossa terceira aula da disciplina de Direito Aplicado, portanto, seja muito bem-vindo. Nós já falamos que trataremos de alguns dos ramos do direito, de alguns dos ramos mais importantes do direito. É claro que na nossa disciplina não terá como abordarmos tudo que o direito tem a nos oferecer. Mas sim, na medida do possível, nós vamos falar dos seus conteúdos mais importantes. E no encontro de hoje, o que será que está reservado? Vamos à tela, vamos ver. Direito empresarial. Direito empresarial, certamente você já tem uma noção do direito empresarial, será que não? Já ouviu falar do direito empresarial? O que será que trata ou do que trata o direito empresarial? Trata do empresário? Trata da empresa? Trata dos negócios do empresário, dos contratos? Me parece razoável pensar que todos esses conteúdos fazem parte das tratativas do direito empresarial. Esses e outros assuntos, então, serão tratados no nosso encontro de hoje. Para que você já possa de imediato se identificar, se situar nos conteúdos que nós vamos abordar no nosso encontro de hoje, eu trago um pequeno anúncio, uma mídiazinha que saiu certa vez, algum tempo atrás, em um determinado jornal do país. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Saiu assim. Lá em cima era empresário só, mas protegido. Poxa vida, do que se trata? Empresário só, mas protegido. A lei da empresa individual de responsabilidade limitada. Certamente você já ouviu falar. Empresa individual de responsabilidade limitada. Entra em vigor para resguardar o patrimônio pessoal do empreendedor que abre um negócio sozinho. De imediato eu chamo a sua atenção para alguns pontos e quando nós lemos determinado artigo de um jornal, de uma revista, é sempre bom ter uma atenção maior, porque às vezes o jornalista, aquele que escreve, ele nos induz a erro. Quando você lê aqui empreendedor, é um empreendedor genericamente falando, não é um outro tipo de empresário também conhecido como microempreendedor individual, que não deixa de ser também um empresário individual. Mas esse aqui, de que trata esse anúncio, é uma novidade trazida pela Lei 12.441 de 2011, para você ter uma noção. O que ela já fez nesse momento? Ela colocou uma possibilidade dada àquele empreendedor, pessoa física, sozinho, que quisesse começar um determinado negócio, mas que o seu patrimônio pessoal não respondesse pelos débitos, digamos assim, da, entre aspas, pessoa jurídica. Mais ou menos isso? Você já tinha ouvido falar? Vamos tentar exemplificar um pouco mais. Por quê? Porque, veja, nós temos duas possibilidades da pessoa física sozinho começar um negócio, tudo regularizado. Ele pode ser um empresário individual e pode ser também uma empresa individual de responsabilidade limitada, esse que fala no anúncio. Qual a diferença básica das duas situações? Quando ele é somente empresário individual, ele se confunde com ele mesmo, pessoa física. E aí ele poderá responder pelos débitos desse empresário individual, que é ele mesmo, com o seu patrimônio pessoal. Já é diferente dessa possibilidade dada pelo Código Civil, porque essa lei inseriu um determinado artigo. Isso nós vamos tratar ao longo da nossa aula de hoje. É só para que você se situe realmente. Ela deu uma possibilidade a essa pessoa física também, chamada de empreendedor, e não deixa de ser empreendedor. Todo aquele que começa um negócio, ele é um empreendedor, não é verdade? De que ele possa, sim, tentar fazer um negócio ir para frente, mas se lá, na sequência, não der certo, por um motivo ou outro, ele não responda com o seu patrimônio pessoal. É a chamada EIRELI ou EIRELI, que, como eu falei, nós vamos também trabalhar com esse conceito no momento de hoje. Já entendeu, então, algumas das situações a serem trabalhadas na aula de hoje? Portanto, vamos aguardar mais um pouquinho para a instrumentalização.
tema da aula de hoje é direito empresarial. Mas você já está se perguntando, poxa vida, será que direito empresarial é a mesma coisa que direito comercial? Então eu lanço essa pergunta a você. Direito empresarial e direito comercial é a mesma coisa ou seriam ramos do direito distintos? O direito empresarial, por exemplo, trataria das coisas do empresário, da empresa? Pode ser, você me diz. E o direito comercial trata do quê? Das relações jurídicas do comerciante? Eu posso entender dessa forma? Veja, se você entendia até hoje dessa forma, não estava errado, não. Por quê? Porque esse direito comercial existia, hoje já não existe mais, hoje já tem uma outra tratativa que nós vamos ver a partir desse momento. A nomenclatura mais saudável, mais recomendável para tratar desse direito hoje é direito empresarial. E você já vai saber por quê. Vamos à tela. Direito empresarial. O Código Civil Brasileiro é esse que foi regulamentado pela Lei 10.406 de 2002, que entrou em vigor em janeiro de 2003, ou seja, ficou um ano na vacância, vamos dizer assim, para que ele pudesse entrar em vigor. Ele trouxe profundas mudanças, eu diria profundas mesmo, no direito de empresas e na regulamentação das sociedades em geral, inclusive os seus tipos societários. Criou determinados tipos societários, sociedades empresariais, por exemplo, que não existiam antes, tirou algumas que já existiam. Vamos pensar assim, você se lembra da Sociedade Civil Limitada? Era mais ou menos assim, S/C Limitada, SC Limitada? Lembrou-se? Claro. Então você não é tão jovem assim. Você já ouviu falar da Sociedade Simples? S/S Limitada? Sociedade Simples? Veja, a Sociedade Simples, em tese, ela veio no lugar da antiga Sociedade Civil Limitada. Essa Sociedade Civil Limitada já não existe mais. Isso é um dos exemplos das nomenclaturas e das novas sociedades que existem hoje. Mas esse Código Civil, dando uma nova tratativa ao direito de empresa, ele veio justamente para acabar com aquela conceituação que nós tínhamos antes. Conceituação, inclusive, no que era empresa, no que era empresário. Situações que hoje nós ainda podemos pensar como antigamente, mas que já não são mais assim. Vamos ver, vamos ao quadro novamente. Foi empregada a palavra empresa no sentido de atividade desenvolvida pelos indivíduos ou pelas sociedades a fim de promover a produção e a circulação de riquezas. Mais uma pergunta a você, e eu já lhe disse outras vezes, eu sou muito mais perguntador do que você mesmo. Já notou isso? Mas se você quiser, pergunte também, por favor. Na tua cabeça, o que é empresa? Se você fosse conceituar e me dizer agora, o que é empresa? Diga lá. É uma organização? É onde o empresário trabalha? É um local? Vamos dizer assim? Será que é? Tudo isso nós pensávamos ser até então. A partir do Código Civil, e já desde 2003 ele está em vigor. Esse pensamento já acabou. Se eu pudesse colocar numa palavra só o que é entendido como empresa nos dias de hoje, eu poderia falar assim, empresa é atividade. Mas vamos melhorar um pouquinho esse conceito. É claro que o Código Civil ele não conceitua a empresa. Nós vamos retirar essa conceituação do próprio conceito de empresário, que já a gente verifica. Mas a empresa, ela é atividade, mas uma atividade um pouquinho melhorada, não é uma atividade qualquer. É uma atividade econômica organizada. Organizada por quem? Pelo empresário. Para quê? Para produzir ou fazer circular bens e serviços. Isso é o que significa o empresário também. Então veja, essa teoria de empresa adotada pelo Código Civil de 2002 veio, de certa forma, revogar todo aquele pensamento que nós tínhamos e era adotado pelo Código Comercial de antigamente.
uma lei de 1950. Esse novo Código Civil, nesse parâmetro, nesse capítulo do direito de empresa, revogou o Código Comercial até então em vigor. E esse Código Comercial, como o próprio nome diz, ele dava as tratativas, ele regulava e regulamentava o chamado direito comercial, mas basicamente endereçado a quem? Ao comerciante, claro, você tinha razão, ao comerciante. Nos dias de hoje, será que só o comerciante, ou será que o comerciante também pode ser chamado de empresário? Ou empresário é alguma coisa um pouco maior, é o dono da empresa? Empresário é o dono da empresa? Será que empresário é aquele que tem o maior número de cotas em determinada empresa? Esse é chamado de empresário? Você já pensou para raciocinar sobre isso? Pense um minutinho sobre o que é empresário e eu chamo você à tela para saber se o que você pensa é o que a lei determina. Vamos ver. Empresário. Está lá no Código Civil, na Lei 10.406 de 2002. Fala, em outras palavras, que um empresário é quem exerce como profissão atividade econômica organizada para produzir ou fazer circular bens ou serviços. Novamente aqui, ó, atividade econômica organizada para produzir ou fazer circular bens ou serviços. E o que você pensa então de empresário? É exatamente o que está escrito aí? Das perguntas que eu te enderecei, é o dono da empresa? É quem tem o maior número de cotas? Será que também se encaixa nessa definição legal de empresário? Veja, com essa mentalidade nova, adotando a teoria de empresas, nós podemos pensar que o empresário pode ser praticamente todo mundo que tem uma atividade econômica organizada. Quer ver? Vamos voltar à tela e nós vamos prestar um pouco mais de atenção nesse conceito. Vamos lá. E aí eu vou chamando a sua atenção. Quem exerce como profissão. Isso aqui é importantíssimo nós destacarmos. Essa pessoa chamada de empresário tem que ter isso como profissão, tá? Tudo isso aqui, atividade econômica organizada, nós vamos chamar então do que mesmo? Claro, de empresa. Isso aqui é empresa. Então, em outras palavras, quem exerce como profissão uma empresa que faça o quê? Que produza. Uma empresa que produza. Diga para mim, uma empresa que produza, ela é chamada comumente no nosso dia a dia? Quem produz? Claro, perfeito, a indústria. Quem produz, não é a indústria? Então, o industriário é aquele que trabalha para o empresário. O empresário é chamado de industrial, perfeito. Esse é chamado de empresário? É chamado de empresário, porque ele explora uma atividade que produz. Somente ele? Não, vamos voltar, vamos lá. Ou fazer circular. Quem faz circular? Uma empresa que faz circular. Bens, por exemplo. Quem faz circular? Claro, o comércio faz circular. O comerciante, então, ele é caracterizado como um empresário? Novamente correto. Comerciante e industrial são chamados de empresários, eles estão no mesmo nível? Estão no mesmo nível, independente do seu capital social, da exploração do seu negócio, o tipo de atividade. Por quê? Porque o Código Civil caracteriza esses dois como empresários. E mais um, vamos ver. Circula bens ou serviços. Quem presta serviços? Serviços aqui de natureza não empregatícia, aquele que não gera um vínculo empregatício. Senão ele é chamado de empregado. Perfeito. Nós estamos falando dele aqui como um empresário, aquele que presta serviços como empresário. Ele pode ser chamado, então, assim? Claro, porque ele tem uma atividade econômica organizada como profissão de prestador de serviços.
Então eu vou pensar que o advogado, então, pode ser empresário, qualquer prestador de serviços, independente se eu conheço um pouco mais o tipo de atividade dele, ele é caracterizado como empresário, o médico, o dentista, o contador, qualquer um daqueles que são chamados de profissionais autônomos. Respondeu? Se não respondeu, não responda ainda. Coloque uma interrogação, porque não é fácil de responder essa pergunta. E se você respondeu que sim, essa resposta, creio, não está correta. Tá bem? Por quê? Porque o mesmo Código Civil, inclusive no mesmo artigo 966, quando ele caracteriza o empresário, ele diz que não considere empresário quem tem como profissão atividade intelectual, de natureza literária, artística, científica, mesmo que tenha a colaboração de um ou outro auxiliar, desde que não esteja inserido nessa atividade o elemento empresa. Ai, meu Deus do céu! Você me diz, agora embaralhou tudo, professor. Calma, calma, você é muito afoito. Vamos explicar bem devagarinho. O que é empresário você entendeu. É aquele que tem como profissão atividade econômica organizada para produzir ou fazer circular bens e serviços. Fechou? Fechou. Aquele que tem atividade intelectual, ou seja, que trabalha com seu intelecto, que seja de natureza científica, literária, artística, não importa. E mesmo que tenha um ou outro colaborador, uma secretária, telefonista, etc., não tem problema. Genericamente falando, ele não é considerado como empresário. Por quê? Porque na atividade dele não existe o elemento empresa, ou seja, não é uma atividade econômica organizada. Só isso. Isso é a empresa. Nós já vimos isso, tá bem? Nós vamos ainda repetir essa situação na aplicação da aula de hoje, colocando inclusive a sociedade simples como exemplo, porque a sociedade simples é a sociedade do não empresário. Vamos pensar assim, o médico ele pode atender num consultório particular, tem lá a sua secretária, marca as suas consultas, etc. Ele é chamado de empresário? Não. Dois médicos podem constituir uma sociedade e trabalhar no mesmo espaço, digamos assim, consultórios médicos, mas como uma pessoa jurídica? Pode. Eles são chamados, então, de sociedade empresária? Eles são empresários? É essa a questão e é o que nós temos na aplicação da aula de hoje. Então, acalme-se. Já já nós vamos resolver essa indagação. Mas deixa aí, e se eu não falar, cobre, tá bem? Como que pode ser desenvolvida essa atividade do empresário, então? Será que ele sempre em conjunto, ele sozinho? Vamos ver. A atividade empresarial, ela pode ser desenvolvida tanto individual como coletivamente. Não há problema. O empresário, então, sozinho, ele pode desenvolver uma atividade? Claro que pode. Nós vimos, então, dois bons exemplos já, desde o início da aula de hoje. O empresário individual, aquele mais antigo, já tido no ordenamento jurídico, de certa forma, há algum tempo, e aquele criado a partir de 2011, ou aquela empresa criada para esse empresário individual a partir de 2011, a chamada EIRELI, ou EIRELI, como queiram alguns, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Então, em qualquer uma dessas situações, a empresa, que é empresa, sim, empresa individual, será explorada individualmente por uma única pessoa física. Se ele quiser se agrupar, se juntar a mais uma pessoa, pelo menos, ou a mais do que uma, se tornará, portanto, uma sociedade empresária. Sociedade você só consegue fazer com duas ou mais pessoas. Sozinho, você nunca terá uma sociedade. Perfeito? Então, a atividade empresarial, ela poderá ser desenvolvida por uma única pessoa, pessoa física, ou por duas ou mais. Por duas ou mais poderiam, inclusive, ser uma pessoa física e uma pessoa jurídica, ou duas pessoas jurídicas. Porque duas pessoas jurídicas também podem compor uma nova sociedade empresária, sem problema algum. Bem tranquilo? Tem certeza? Podemos avançar um pouco mais? Então, vamos à tela, vamos lá.
Você já está entendendo o direito empresarial? Eu sabia. Aliás, você já era um conhecedor. Você está aqui revendo determinados conceitos, não é verdade? Então vamos refrescar a sua memória. Você crê que os atos constitutivos do empresário, sendo ele individual ou sociedade, ele obrigatoriamente tem que registrá-los? Ou seja, criou-se uma empresa, ou como pessoa física sozinho, um empresário individual, ou uma sociedade empresária. Fizeram lá um contrato social, se for sociedade, ou aquele requerimento de empresário, se for empresário individual. Ele tem que registrar esse documento? O que é que você acha? Veja, quando eu falo tem que registrar, você pense sempre assim. Ele é obrigado a registrar os seus atos constitutivos? Quem nos obriga a alguma coisa? Você é casado ou você é casada? Alguém te obriga a alguma coisa? Você faz o que quer a hora que quer? Nós já perguntamos isso e vamos perguntar ao longo dos nossos encontros. A única coisa que nos obriga a fazer ou deixar de fazer alguma coisa é a lei. Perfeito? A lei, portanto, obriga o empresário a registrar os seus atos constitutivos? Obriga. É uma das obrigações do empresário. Está lá no mesmo Código Civil, no direito de empresa. Mas veja, por mais que tenha essa obrigatoriedade em lei, a mesma lei ela não determina, pelo menos diretamente, nenhuma sanção. Veja assim, o empresário que não registrar o seu ato constitutivo terá uma multa diária, mensal, semanal de tantos reais. Não fala assim. Mas é claro, terá inúmeras sanções indiretas. Aliás, na aula de hoje nós vamos verificar algumas delas, mas a obrigatoriedade existe. Tanto existe que no ordenamento jurídico também tem um sistema regrado para que o empresário possa registrar os seus atos, não só os constitutivos, mas as suas alterações, qualquer arquivamento que ele precise fazer. Vamos ver como que funciona então. Existe o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, chamado de SINREM, composto pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio, o DNRC, e pelas juntas comerciais. Então vamos ver, esse DNRC é um ente federal, é um ente que existe para ter algumas funções normativas, ele cria as normas para os registros das empresas, função de coordenação, de orientação, enfim, mas é um ente nacional. A jurisdição dele, portanto, é em todo o território nacional. Depois disso vem as juntas comerciais que estão ligadas, atreladas a cada governo estadual. Elas são, portanto, entes estaduais, que devem, sim, determinada obrigação ao DNRC. Elas não podem simplesmente fazer o que querem. É nas juntas comerciais, literalmente, que os empresários registram os seus atos e pedem arquivamento de tudo aquilo que eles precisam ter em cada junta comercial de cada estado, onde ele tem as suas sedes ou filiais, etc, etc. Então, esse sistema funciona, assim, em todo o território nacional, obrigando o empresário a registrar aquilo que ele tem de constituição, por exemplo, desde o seu primeiro ato até todas as alterações. Isso não significa dizer que só é empresário quem tem o seu ato devidamente registrado. Por quê? Porque o Código Civil também considera empresário aquele que não o registrou. É claro que esse que não tem o seu ato registrado vai ficar um pouco mais difícil de ter um controle sobre ele, porque, em tese, ele não existe para o mundo jurídico, mas ele também é considerado e caracterizado como empresário, chamado de empresa despersonificado, ou seja, não tem o seu ato devidamente registrado. Bem? Bem tranquilo? Vamos ver mais alguma coisa. Requisitos para o exercício da atividade empresarial. Será que toda pessoa pode ser empresária? Você olhando um grupo de pessoas, você poderia afirmar que todas elas
poderiam ou têm os requisitos necessários para que possam exercer atividade empresarial? Ou depende de algumas coisas? Depende, não é verdade? O Código Civil, ele diz assim, que para exercer uma atividade empresarial, a pessoa ela deve ter a capacidade civil e a capacidade empresarial. Poxa vida, como que é isso? Calma, vamos lá. Está lá no Código Civil. Para exercer atividade empresarial, a pessoa deve estar em pleno gozo da capacidade civil. Em pleno gozo da capacidade civil. Capacidade civil que nós já estudamos em um outro momento, mas somente para relembrar. Todos são capazes de direitos e obrigações na esfera civil. Está lá já no artigo 1º do Código Civil. Mas às vezes, essa pessoa que é capaz de direitos e obrigações, ela não pode exercê-los pessoalmente. Perfeito! E aí vem o artigo 3º e 4º do Código Civil, delimitando as chamadas incapacidades. Incapacidade absoluta e incapacidade relativa. Lembrou-se? Claro, claro que sim. Então, se alguma pessoa estiver dentro desses rolos, ela não está com a sua capacidade civil plena. Então, ela não poderá exercer a atividade empresarial. Isso é regra. Mas será que poderia ser sócia de uma sociedade empresária? Veja, nós estamos falando em ter aquilo como profissão. Somente assim é caracterizado como empresário. Não é isso? Agora, ser sócio de uma sociedade empresária, será que pode? Não há óbice nenhum. Tá bem? O que ela não pode é ser empresária, ter aquilo como profissão. Vamos já melhorar. Ela não pode ser administradora daquela sociedade. Por quê? Porque somente assim ela terá aquela atividade como profissão, tá bem? Ser sócia não há problema nenhum. E outras pessoas, será que estariam proibidas ou impedidas de exercer atividade empresarial? Vamos ver. Parece razoável pensar que sim. Alguns proibidos ou impedidos de exercer essa atividade empresarial. Funcionários públicos em geral. Os militares, os falidos, por que será que eles são proibidos? Parece que já passaram por ali e a coisa não deu certo. Os auxiliares do empresário, auxiliares determinados pela legislação, os leiloeiros, os corretores, os despachantes aduaneiros, entre outros, esses aqui, inclusive, devem ter o seu registro na própria junta comercial e eles estão impedidos de exercerem a atividade empresarial. Agora, funcionários públicos, de maneira geral, eles não podem, novamente, exercer atividade empresarial, ou seja, ter aquela atividade como profissão. Mas eles poderiam ser sócios de alguma sociedade? Não há óbice legal nenhum. Talvez haja um certo constrangimento se, por exemplo, um determinado funcionário público de uma prefeitura, ele tem uma pessoa jurídica, com um cunhado, com uma irmã, com alguém. Tá bem, sem problema nenhum. Mas aí ele participa de uma determinada licitação feita pelo município e vai prestar serviços ou vender bens para aquele município. Será que aí não há um choque de vontades, de desejos e etc? Me parece que sim. Aí não seria razoável, mesmo que, legalmente falando, não haja óbice nenhum, ok? São algumas situações, mas podemos encontrar certamente outras. Em relação aos impedimentos, podemos ficar por aqui, mas ainda tem mais alguma coisa a ser estudada. Vamos lá, vamos à tela. Estabelecimento comercial. Veja, nós trabalhamos com dois dos maiores institutos do direito empresarial, a empresa e o empresário. Vamos trabalhar com o terceiro, que também é muito importante. O estabelecimento comercial. É todo o complexo de bens corpóreos e incorpóreos organizado para o exercício da empresa por empresário ou sociedade empresária. Ou seja, é tudo aquilo que o empresário tem à sua disposição para melhor exercer essa atividade.
Os bens corpóreos, também chamados de tangíveis, são aqueles palpáveis, aquilo que você pode pegar, digamos assim. É o computador, a mesa, a cadeira, o estoque, tudo isso é bem corpóreo. Tem valor? É mensurável? Claro, claro que é. E os bens incorpóreos também fazem parte desse estabelecimento comercial? Fazem parte, às vezes, são o que representa o maior valor para o empresário. Aquele bem incorpóreo, que é intangível, que não pode ser pego. Vamos ver? Bens incorpóreos. Nós colocamos aqui o crédito, o aviamento, o ponto comercial e a propriedade industrial. O crédito, o que é isso? O empresário, ele vende o seu produto. Ele vende somente à vista? Não necessariamente. Pode vender a prazo? Pode. Quando ele vende a prazo, ele pode emitir uma duplicata, uma nota promissória, fez lá em 30, 60 e 90. Ele tem esses títulos, literalmente, de crédito. Ele já tem o valor na mão? Não. Mas ele não tem o direito a receber esses créditos? Sim. Então, quando nós falamos de bens incorpóreos, é direito a alguma coisa. Tá bem? Direito a crédito. Essas duplicatas, essas notas promissórias, quando forem pagas, não entrará no caixa da empresa? Perfeito. Aviamento. Você já ouviu falar de aviamento? O que será aviamento? O aviamento da costura. Botão, linha, agulha, lembrou-se? Ah! Mas não é esse aviamento aqui. Mas tem o mesmo entendimento. Não é tudo aquilo que você faz para melhorar a sua camisa, a sua calça. Aqui o aviamento é tudo aquilo que o empresário faz para ter lucro ou para aumentar o seu lucro, para trazer a clientela. É a simpatia? A própria clientela também é considerada como aviamento. Ponto comercial e propriedade industrial. Cabe aqui um pouquinho mais de estudo. Vamos ver. Ponto comercial, tem certeza que você está cansado de ouvir falar, mas eu tenho quase certeza também que não é exatamente assim que funciona o ponto comercial. Pelo menos esse que nós vemos quase que diariamente, umas plaquinhas, vende-se ponto comercial ou coisa parecida. Esse ponto comercial aqui, que é o que justamente o ordenamento jurídico garante ao empresário. Como que funciona o direito a? Então, veja, não é todo e qualquer empresário que pode ter direito ao ponto comercial. São alguns requisitos que devem obrigatoriamente estarem juntos. Vamos lá. Primeiro, que se tenha um contrato de locação por 5 anos. Ou, se não for um contrato só, vários ininterruptos, que somem 5 anos. Então, cada ano se faz um contrato de um ano, de um ano, de um ano, que tenha pelo menos 5 anos ininterruptos, não pode parar. Sempre por escrito e por prazo determinado. Não dá para ser aquele contrato por prazo indeterminado. É para um ano e é renovado automaticamente por prazo indeterminado. Não, não dá. Tem que pré-determinar esse prazo. E também não é no fio do bigode esse contrato, é por escrito, obrigatoriamente. Tá bem? Vamos ver outros requisitos. Que explore o mesmo ramo de atividade com fins lucrativos nos últimos 3 anos ininterruptamente. Ou seja, contrato de 5 anos. Pode ser que o empresário mude de ramo. Ele tinha uma farmácia, depois não deu certo, virou uma padaria, não deu certo, virou uma locação de vestido. Sem problema, não tem problema. Mas nos últimos 3 dos 5 anos, a mesma atividade com os fins lucrativos. Se foi só no último, nos 2 últimos, ele também poderá perder esse direito. Tem mais requisitos, vamos lá. Vá anotando, e você já viu que é um pouco diferente daquilo que você pensava ser o ponto comercial. Que o locatário comprove sua condição de empresário legalmente constituído. Está aqui uma sanção indireta daquele que não registra o seu ato constitutivo. Ele não pode provar que é empresário, porque ele só consegue comprovar se ele tiver o seu ato constitutivo registrado. Aí ele não se encaixa nessa possibilidade. Não é assim que funciona? Então ele terá que ter essa comprovação de que é empresário. Ou seja, não dá para fazer contrato em nome da pessoa física, de um dos sócios, por exemplo, ou dele mesmo como empresário individual, tá bom?
Somente se fizer em nome dele como empresário individual. Dele, pessoa física, não dá. Vamos ver, tem mais dois requisitos, vamos ver. Que promova a ação judicial para a renovação de locação no prazo de 1 ano a 6 meses antes do término do contrato. Ai, 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 agora complicou, professor? Explique esse direito. Então veja, vamos bem devagarinho. Contrato de 5 anos ou que, somando-se os contratos, chegue a 5 anos. Mas não pode terminar o 5º ano. Começou o último ano desses 5, ou seja, acabou o 4º ano do contrato, você, locatário, empresário, chega lá para o proprietário do imóvel e fala, vamos renovar o contrato? Vamos sim, mas poxa vida, ainda falta 1 ano. Não, mas vamos fazer já e etc. Se você sentir que o proprietário, né, está aí fazendo corpo mole para renovar, você não pode deixar chegar nos últimos 6 meses dessa locação, ou seja, nos últimos 6 meses do 5º ano. Você tem que, antes disso, demandar judicialmente a chamada ação renovatória, que é chamar o proprietário para essa renovação. É claro que ele não tem a obrigatoriedade de renovar o contrato de locação. Se ele não quiser, ele não renova mais. Mas ele sendo chamado judicialmente, ele terá que indenizar você no ponto comercial. Se, é claro, o ponto tiver algum valor. Não é todo ponto comercial que tem um valor de mercado. Às vezes não. Mas se nesse seu caso tiver, então não perca essa chance. Porque se esses requisitos não estiverem todos juntos ao mesmo tempo, você poderá perder o direito ao ponto comercial. Tá bem? Bem tranquilo? Vamos ver mais um pouquinho. Agora, em relação à propriedade industrial. A propriedade industrial é regulamentada pela Lei 9.279 de 96. Existe, na realidade, no Brasil, um instituto federal chamado Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O que ele faz isso? Ele, através dessa lei que o regulamenta, ele está lá apto a registrar a sua propriedade industrial. Você sendo um empresário e tendo alguma propriedade que mereça uma proteção um pouco maior. Por quê? O empresário tem vários bens, corpóreos, incorpóreos. Os corpóreos ele pode assegurá-los de outras formas, pode fazer um seguro do prédio, um seguro dos bens, sem problema nenhum. Colocar uma empresa de vigilância privada, sem problema nenhum. Mas e os bens incorpóreos? A chamada propriedade industrial, ela poderá ter uma proteção legal, um pouquinho diferenciada. Mas para que ela possa ser caracterizada como tal, ou seja, como propriedade industrial, alguns requisitos devem estar presentes. Vamos ver? Vamos lá. Requisito da novidade. A novidade significa dizer que não pode estar dentro do estado de técnica, ou seja, a sociedade, o público em geral, não pode conhecer, não pode saber que existe essa propriedade industrial. Ela deve ser original, ou seja, essa capacidade inventiva, ela não deve ser um simples desmembramento de um estado de técnica, ou seja, de alguma coisa que já existe, e aí mudou um pouquinho e continua. Ela tem que ser realmente original. E a industriabilidade. Esse requisito significa dizer que ou esse bem incorpóreo serve diretamente para a indústria, ou ele pode ser industrializado. Obrigatoriamente, esses 3 requisitos devem estar presentes, senão ela, infelizmente, não será caracterizada como propriedade industrial. O que você já ouviu falar? O que é para você uma propriedade industrial? O que você se lembra? Uma delas, por exemplo. Marcas e patentes, já veio na tua cabeça? Marcas e patentes são espécies de propriedade industrial? Será? Será que é isso mesmo? Aí quando eu falo será, você já, meu Deus, não é bem assim que eu pensava. Calma, vamos lá, vamos estudar. Essa aula de direito aplicado, ela vem bem justamente para que aqueles conceitos que nós tínhamos antigamente, ou eles possam ser reiterados, ou pelo menos corrigidos, não é verdade? Então vamos lá. Essa lei da propriedade industrial, ela determina quais são os tipos ou as espécies de propriedade industrial, se atenderem todos aqueles requisitos. Então nós podemos encontrar a invenção, o modelo de utilidade,
o desenho industrial e a marca. Então veja, a marca é uma das espécies de propriedade industrial que nós podemos encontrar. A marca é uma das espécies de propriedade industrial. Nós ainda não falamos em patente. Então a patente é uma espécie de propriedade industrial? Não vejo assim. Por mais que muita gente fale marcas e patentes. No meu humilde pensamento, ou no meu humilde pensar, eu entendo que a marca é uma espécie de propriedade industrial. A patente não. E o que é a patente então, professor? Calma, vamos ver, vamos lá. A patente não deixa de ser um tipo de proteção que determinadas espécies de propriedade industrial podem ter. A patente ou o registro. Então, a invenção e o modelo de utilidade, eles são passíveis de patentes. O desenho industrial e a marca são passíveis de registros. Então, há sim uma diferença. A patente é um tipo de proteção que determinadas propriedades industriais podem ter. E o registro é um tipo de proteção também. Cada um com os seus requisitos, com a sua utilidade e com o seu tempo de vida, por assim dizer, ou de proteção, tá bem? Não era bem assim que você pensava, não é verdade? Claro, eu tinha certeza disso, mas ainda tem mais um pouquinho, vamos ver. Prazos. Nós falamos que cada um tem o seu tempo de vida, o tempo útil, digamos assim. Vamos lá. Aquelas propriedades passíveis de patente, que são a invenção e o modelo de utilidade, infelizmente elas têm um tempo pré-determinado e depois disso elas caem em domínio público. É assim mesmo o termo, caem em domínio público, ou seja, o público em geral pode saber do que se trata aquela invenção ou aquele modelo de utilidade. E o tempo para isso? A invenção tem um prazo de proteção de 20 anos. O modelo de utilidade tem um prazo de proteção de 15 anos. Depois disso, como eu disse, cai em domínio público. Já as propriedades industriais passíveis de registro, elas têm um prazo de proteção um pouco menor, pelo menos diretamente, mas passíveis de prorrogações. O desenho industrial, por exemplo, ele tem um prazo inicial de proteção de 10 anos, prorrogáveis por mais 3 vezes de 5 anos cada uma. Cada uma prorrogação, né? Então, se nós formarmos 3 vezes 5, dá 15 mais 10, 25. Tem um prazo de 25 anos. E a marca? Um prazo de proteção de 10 anos, um prazo inicial, prorrogáveis. Para quanto tempo mais? Para mais 10 anos? Para mais 10 anos. Venceu o próximo decênio. Pode prorrogar? Mais 10, mais 10, mais 10. A vida inteira? A vida inteira. É claro que essas prorrogações também têm os seus requisitos. O empresário deve ficar atento ao tempo para a prorrogação e etc., porque senão também pode perder o direito a isso. Eu falei que os bens incorpóreos, bens intangíveis, podem ser o grande patrimônio do empresário. Não é verdade? Aí você concorda comigo agora? Uma propriedade patenteada, digamos assim, uma invenção, não pode valer significativamente né, ou razoavelmente um valor de mercado, uma marca, não pode ter mensurado aí um valor considerável? Claro, claro que pode sim. São essas as situações, então, que nós podemos encontrar de prazos dentro da propriedade industrial. Mas ainda tem mais um pouquinho na aula de hoje. Vamos ver. Sociedade simples, e nós vamos falar também da sociedade empresária. A sociedade simples é um tipo de sociedade personificada, ou seja, que tem o seu contrato social devidamente registrado. E não empresária. Não empresária, então não é uma sociedade empresária. Constituída, sobretudo, para a exploração de atividade de prestação de serviço decorrentes da atividade intelectual e de cooperativa. Aquilo que nós já dissemos algumas vezes hoje, é a sociedade do não empresário, daqueles 2 médicos, dos 2 dentistas,
que constitui uma sociedade para explorar uma atividade, mas uma atividade intelectual. É a chamada sociedade simples, um pouquinho diferente da sociedade empresária. Por quê? Porque aqui não existe o elemento empresa. Perfeito? Vamos ver mais uma. Você agora é um grande entendedor do direito empresarial. Já a sociedade limitada é a sociedade empresarial mais comum, por assim dizer. É a sociedade com capital social constituído pela soma dos valores das cotas sociais. Ou seja, cada sócio entra e compõe a sua parte de cotas, composta por apenas uma categoria de sócios. Quem? Designados de cotistas. Se caracteriza pela limitação da responsabilidade dos sócios ao total do capital social, mas todos eles respondendo pela integralidade deste. Como é isso? Então, em tese, pelo menos, cada sócio vai responder por aquilo que tem de cotas no capital social. Vamos pensar assim, uma sociedade que tem como capital social R$10.000. Cada sócio tem 25% dessa sociedade, tem R$2.500. Em tese, cada um vai responder por R$2.500, sem problema nenhum. Agora, cada sócio desse, quando subscreveu, ou seja, prometeu que ia colocar aquele determinado valor na sociedade, tem que fazê-lo isso na sequência. Como? Tem que fazer isso integralizando, tirando do seu patrimônio pessoal, tirando do seu bolso e colocando no patrimônio social da sociedade. Aquele que não fizer isso poderá ser penalizado de uma forma ou outra pela sociedade, dependendo do que rege o contrato social. Mas o terceiro, o fornecedor dessa sociedade, não tem nada a ver com isso. E todos os outros respondem pela integralização desse capital que não foi integralizado por aquele sócio chamado de sócio remisso. O nome é feio, mas é o que a legislação determina para esse sócio que não integralizou, não cumpriu com o que prometeu, digamos assim, o sócio remisso. Então todos os outros têm a mesma obrigação de integralizar o capital social. Tá bem? Essas são então as duas sociedades, pelo menos as duas maiores sociedades que o nosso Código Civil determina. As maiores regras, digamos assim, e vamos pensar, são as duas maiores sociedades, uma do não empresário, a sociedade simples, e a sociedade limitada, o que nós vemos por aí comumente. Além, é claro, da sociedade anônima, aquelas que têm, por assim dizer, um patrimônio um pouco maior. Mas, em relação ao conteúdo do direito empresarial, eu creio que nesse momento fica de bom tamanho para o seu entendimento. Vamos para a prática dos conteúdos abordados na aula de hoje? Vamos lá. Aliás, nós já falamos disso aqui algumas vezes. Eu quero saber se realmente você entendeu aquilo que nós falamos. 2 médicos recém-formados resolvem constituir uma pessoa jurídica. Então eles fizeram uma sociedade empresária? Não sei, eu não posso afirmar isso ainda. É pouca informação. Para que ambos possam atender em suas especialidades em um mesmo consultório. E assim começam sua vida profissional, contratando inclusive uma secretária. Poxa vida, que bom! Isso é raro da gente encontrar por aí? Creio que não. 2 perguntas que não querem se calar. A primeira, essa pessoa jurídica é considerada uma empresa? E a segunda, os médicos podem ser chamados de empresário? Então, estou esperando a sua resposta. Nesse primeiro momento, eu creio que não. Eles não são chamados de empresário e essa pessoa jurídica não é chamada de empresa. Porque, veja, 2 médicos e o texto está bem tranquilo. Está dizendo que eles se juntaram, constituíram uma sociedade e estão trabalhando literalmente, cada um dentro da sua especialidade, atendendo em um consultório médico, com a ajuda de uma secretária, que foi inclusive registrada como funcionária dessa sociedade. Mas veja,
Eles, para que esse consultório, para que essa sociedade possa seguir, eles não têm que necessária e obrigatoriamente trabalhar com os seus intelectos, ou seja, eles não têm que trabalhar como médicos para que essa sociedade possa ter sucesso, mesmo que tenha lucro. Claro, eles vão trabalhar para ter lucro. Não é assim que funciona? Quando eles estão trabalhando dessa forma, ou seja, a atividade deles é especialmente intelectual, de natureza científica nesse caso, mas poderia ser de natureza literária ou artística também. Eles são chamados ou não são considerados como um empresário. E por mais que seja uma pessoa jurídica devidamente constituída, eles não são caracterizados como empresários. O ordenamento jurídico dita isso. Então, essa sociedade que eles criaram, ela é chamada de sociedade simples. Perfeito. É a sociedade do não empresário. É uma pessoa jurídica. Lá no rol das pessoas jurídicas, do artigo 44, está lá, sociedades, qualquer que seja ela. A sociedade simples é um tipo de sociedade? Portanto, uma pessoa jurídica. Ela só deixa de ser uma sociedade empresária. E não sendo uma sociedade empresária, ela não registra os seus atos constitutivos na junta comercial. Por quê? Porque na junta comercial só se registram os empresários, sendo eles individuais ou sociedades empresárias. A sociedade simples, ela se registra no cartório de registro de pessoas jurídicas. É um ente totalmente diferente da junta comercial. E se, é claro, o médico fosse sozinho, ele poderia atuar, eu falo no médico, mas poderia ser o dentista, o contador, ou seja, o profissional liberal de maneira geral, menos o advogado. Por quê? Porque o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, uma lei federal, proíbe o advogado de desempenhar uma atividade empresária. Então, o advogado ou sociedade de advogados nunca será uma sociedade empresária. E o advogado registra o seu ato constitutivo na própria Ordem dos Advogados do Brasil, da sua jurisdição, na OAB. Tá bem? Bem tranquilo? Ficou, então, grande entendedor do direito empresarial? Eu tinha certeza disso. Vamos traçar em miúdos tudo aquilo que nós vimos na aula de hoje? Fazer uma síntese? Então vamos à tela. O novo Código Civil, que a bem da verdade já não é novo faz algum tempo, regulamentado pela Lei 10.406 de 2002, que entrou em vigor em 2003, trouxe novos entendimentos ao conceito de empresário e empresa, fazendo com que praticamente qualquer tipo de atividade possa ser considerada como atividade empresarial, ao mesmo tempo em que seus profissionais sejam considerados como empresários. Sejam ou possam ser. Por quê? Nós vimos que o Código Civil, ele adota, portanto, a teoria de empresa, chamando de maneira geral todos, não é, aqueles que desenvolvam determinada atividade econômica profissional, ou seja, como profissão, a serem empresários e ajudar o próprio Estado a desempenhar as suas funções. E ele determina, ele caracteriza o empresário, ou seja, ele define quem ele considera empresário. É aquele que exerce como profissão atividade econômica organizada para produzir ou fazer circular bens e serviços. Ao mesmo tempo em que ele também determina no parágrafo único do artigo 966 quem ele não considera empresário, aquele que tem como profissão uma profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, desde que não esteja presente o elemento empresa. Dentro disso, resolve-se todo o direito empresarial, ou seja, nós já sabemos quem é o empresário, nós já sabemos quem é a empresa e nós sabemos quem não é considerado empresário. Foi tudo isso que nós vimos na aula de hoje. Infelizmente, chegamos ao fim de nosso encontro, mas espero vê-lo no próximo. Até lá!